Anatomia ventricular. A anatomia do ventrículo é bem avaliada nas sequências volumétricas de 3 ou Fiesta, com muitos cortes. O ventrículo lateral é dividido em 5 partes: o corno frontal, o corpo do ventrículo, o átrio ventricular e o corno occipital e o corno temporal. Então, o corno frontal, corpo, átrio, o átrio, que é um ponto de encontro. Depois do átrio a gente tem o corno occipital, e na região temporal a gente tem o corno temporal, que ele costuma ser bem fino, costuma ficar mais proeminente quando a gente tem aumento do sistema ventricular ou hidrocefalia. O ventrículo lateral, ele se comunica com o terceiro ventrículo através dos forames interventriculares, que é o forame de Monro. O terceiro ventrículo é uma estrutura mediana e fina, que fica abaixo do ventrículo lateral. Tem esse formato no plano sagital, parecido com um pássaro, que é bem característico. Os limites do terceiro ventrículo são comissura anterior, a lâmina terminal, o quiasma óptico, o recesso fundibular, o tubo ercinéreo, o mesencéfalo e a região do epitálamo com a glândula pineal. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto através do aqueduto cerebral, que tem o seu limite anterior, o tegmento do mesencéfalo, seu limite posterior, o teto do mesencéfalo. O mesencéfalo que também participa dos limites do terceiro ventrículo. O quarto ventrículo, ele é comunicado com o terceiro através do aqueduto cerebral, o aqueduto Sylvius. Ele tem também os forames medianos, que é o forame de Magendie, que comunica o quarto ventrículo com o sistema ventricular, e o forame lateral de Lustica. Quarto ventrículo, forame lateral de Lustica, forame medial de Magendie. O tronco cerebral, ele tem o formato de pinguim, onde tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo é a cabeça do pinguim, a ponte é a barriga do pinguim e o bulbo é o pé do pinguim. O mesencéfalo, no plano axial, ele tem um formato de coração ou de cabeça de Mickey, e ele tem 3 partes: o teto, o tegmento e o pedúnculo. O teto e o tegmento são separados da região linha que passa através do aqueduto. No teto do mesencéfalo a gente tem a placa quadrigeminal, onde ficam os colículos superiores e inferiores. O tegmento é a região anterior ao teto, e o pedúnculo cerebral é a região onde passa o trato córtico-espinhal. No plano sagital, o tegmento mesencefálico é anterior, o teto mesencefálico é posterior. No plano axial do mesencéfalo, uma estrutura importante que é ventral e paramediana ao aqueduto é o núcleo do oculomotor do terceiro par. A gente identifica também nessa região os núcleos rubros, que estão presentes na altura dos colículos, e tem também a substância negra, e à frente da substância negra a gente tem a região onde passa o trato córtico-espinhal, na região do pedúnculo cerebral. Na região da ponte a gente tem a base da ponte e o tegmento da ponte. A base da ponte é onde passa o trato córtico-espinhal, e no tegmento da ponte é a região posterior da ponte, onde está o colículo facial, que é a região onde o nervo facial passa por trás do núcleo do sexto par, causando essa proeminência aqui na região do quarto ventrículo, causando essa proeminência em formato de bundinha no quarto ventrículo. A ponte, ela vai ter uma conexão ampla com o cerebelo, tem um pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. O pedúnculo cerebelar superior, ele é o mais fino, mais fininho, que se comunica com o cerebelo. Pedúnculo cerebral médio, ele é o maior e mais evidente, que se comunica com o cerebelo.
E o pedúnculo cerebelar inferior, ele é um tamanho médio, né, entre os dois, e é mais inferior, obviamente. No bulbo ele tem uma morfologia característica, onde na sua região mais anterior a gente tem a pirâmide bulbar, onde acontece a decussação do trato córtico-espinhal, onde ele cruza, e uma outra proeminência mais posterior e lateral é a proeminência do núcleo olivar inferior. E o cerebelo, a gente tem na anatomia do cerebelo 2 hemisférios cerebelares, que tem um vermes cerebelar que comunica os dois hemisférios no meio, né? E é importante ver a orientação desse verme cerebelar no plano sagital, que deve ser paralela ao tronco. Porque quando a gente tem um desvio rotacional do vermes, onde o vermes se desloca no sentido anti-horário, a gente está diante de algumas malformações da pediatria. E o vermes ele também participa da morfologia característica do quarto ventrículo, dando essa morfologia, ocupando espaço do quarto ventrículo, participando da morfologia do quarto ventrículo.